Brasil, estamos no ar para mais um podcast e fazemos isso com a maior emoção, com alegria no coração. Hoje o assunto mais do que polêmico. Estamos aqui com a presença da doutora, daqui a pouquinho eu vou apresentar vocês para ela. Mas antes disso, já vai deixando o seu like, nós estamos rumo aí aos 5 mil inscritos para o nosso canal, né, Tatiana? Isso mesmo, boa noite, galera. Tatiana, boa seja noite, bem-vinda. Nós combinamos assim. Vamos cantar essa noite, tá, galera? Pode colocar a música que nós cantamos também, né, Marcelo? E o mais legal é que nós nem combinamos e nem passamos a pauta. Eu nem sei o que vai acontecer aqui nessa noite. Uma loucura antes do nosso programa. Mas então, Marcelo, hoje a noite vai ser sensacional e com um assunto polêmico. Polêmico, viu, Tatiana? Não é? Polêmico e esclarecedor. Já passou naqueles dias, você amanhece, aquele sono que é para descansar, a pessoa acorda mais cansada do que de fato? Ela dormiu cansada e acordou mais cansada ainda, aqueles dias que a memória já não funciona. Hoje nós iremos falar muito sobre este assunto. Mas antes disso, deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores. São pessoas que fazem essa live pro ar. Nós estamos aqui falando dos estúdios da Casa do Podcast. A primeira casa de podcast do estado de Minas Gerais. E é a que nos acolheu e tem acolhido tantos outros programas aqui nessa casa. E a gente faz a notícia aqui com o maior orgulho. Ô, João, tem como colocar aí o telefone aí da Casa do Podcast para as pessoas que querem estar em contato? Vai aparecer aí? Coloca aí, por favor, João. Bom, daqui a pouquinho o programa é ao vivo, é assim mesmo. Aí, tá, ele colocou 93 24 28 28. Esse aí é o telefone da Casa do Podcast. Bom, sem muitas delongas, hoje eu estou aqui com a doutora. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre a história. Doutora, seja muito bem-vinda ao canal Saindo da Crise. É com a maior alegria que nós recebemos aqui a sua presença aqui nesta noite. Fique à vontade. Marcelo, eu queria agradecer o convite, né, e dizer que isso aqui não é nenhuma coincidência, que estava escrito. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão curioso e ao mesmo tempo polêmico, né, nesse mundo que as pessoas estão valorizando muito o externo. Verdade. A cultura ao corpo, né? Sim. Então a sociedade está cada vez mais exigente, agora com as mídias sociais, com o Instagram. Então a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais exigentes e o que a gente vê é que é o curioso de quem está lá dentro da telinha, né? Sempre perfeito, né? Não tem imperfeições. Verdade. Então isso é muito importante nos dias de hoje. E para falar um pouquinho sobre saúde, que é um tema tão importante, não só para nós, mas para toda a sociedade, e principalmente da nossa população, que tem cada vez envelhecido mais, né? Então, e o importante é envelhecermos com qualidade. Doutora, me desculpe a gafe que eu acabei de cometer. Por favor, se apresente para esse público maravilhoso que está nos assistindo agora. Fala um pouquinho das suas especialidades. Eu vi lá que é dotada de adjetivos, Tatiana. São tantos. Sim, sim. Meu nome é Kátia Velan, sou ginecologista, né, especialista em ginecologia e obstetrícia, mestre em saúde da mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz pós-graduação em ultrassonografia em Ribeirão Preto. Também tenho uma especialização pela Espanha, em endocrinologia ginecológica, trabalho um pouquinho com reprodução humana e o meu foco é tratamento de endometriose com gestrinona e terapia de reposição hormonal. Então, nesse mundo de hoje, como eu disse, as pessoas estão cada vez mais curiosas em relação não só à saúde, mas também a questão das vaidades, né, Marcelo? Verdade. Então, eu aceitei prontamente seu convite, que é um assunto muito polêmico e que é preciso esclarecer a população feminina. Verdade. Bom, doutora, a gente faz uma brincadeira aqui, só para quebrar um pouco a tensão do ao vivo, do início. A gente fica aqui um pouco tensos. A gente faz aqui uma brincadeira que é o seguinte, nós contamos aqui a nossa autodescrição para aquelas pessoas que estão apenas nos ouvindo. Então tem umas que estão nos assistindo e a outras só estão nos ouvindo pelas plataformas. Eu vou começar aqui com a Tatiana. Tatiana, faz a sua autodescrição para aquela pessoa que vai te encontrar assim na rua.
Você tá andando assim na rua, Hoje a pessoa me encontra. te encontra. Bom, gente, eu estou meio assim pra baixo um pouco, autoestima, eu tô me achando a Beth a feia. Por quê? Que isso, Tatiana? Não é Aparelho e possível. óculos, mas tá acabando o tratamento. Esse mês, galera, tira os aparelhos então. Mas hoje eu estou de óculos, aparelho, então viu de A óculos, Beth é aparelho. feia? Ô, Alexandre, você tem que cuidar melhor dessa criatura, Alexandre. Tô brincando, viu, gente? Então a pessoa já vai associar. Tem aparelho e tem óculos, sou eu. Mas meu cabelo é um louro claro, acinzentado. Hoje eu estou totalmente de preto. Olha. Eu gosto de preto, então hoje eu vim bem assim, como é que fala? Cheguei chegando. Tô O vendo. meu sapato é mocassim, um tom neutro, né? Pra quebrar o preto, um cinto vermelho aí, pra também quebrar. Olha só, tá vendo, doutora, como é que ela é cheia Como é que de... ela tá chique? Cheia de ó, Ainda de bem que ela tá elegância. jovem, né? Ah, Cheio de obrigada pelo elegância. jovem, doutora, porque depois a gente conversa, né, Marcelo? Então, e 1,64 minha altura. 1,64? Magra, né? Porte magro. Cor? Branca. Então tá certo. Doutora, a senhora consegue dar a sua autodescrição para aquelas pessoas que estão apenas nos ouvindo? Sim, sim. Eu tenho aproximadamente 1,67 m, também magra, né, no peso intermediário, não uso óculos, olhos castanhos escuros, cabelo, vamos dizer assim, mais pro cor negra, né? Mas aqui o meu cabelo, com o envelhecimento, a gente não fica velho, né? A gente fica louro. Então, então, o cabelo começando a pender para o clareamento, vamos dizer assim. Estou de roupa, camisa verde, calça preta, estou de bota preta e meu óculos, que é o meu instrumento de trabalho, está aqui do lado. Por enquanto, eu consigo enxergar você sem óculos, mas se eu tiver que fazer uma leitura, aí eu vou ter que usar o óculos. Bom, a minha autodescrição, eu sou moreno, alto, bonito e sensual. Muito bem. A cor marrom bombom. A câmera, João, por favor. Marrom bombom. Estou hoje igual a Tatiana, de camisa preta, calça jeans. Estou hoje para variar, estou de tênis. Outro dia eu faço a live descalço, porque aqui é uma tensão muito grande. 1,87 m, 1,87 m, com 90 quilos. Cabelo preto, a minha cor moreno. Marrom bombom, né, Tatiana? Marrom bombom, faz aí, galera. uma cor bonita, bonita, o Marcelo, né? Marrom bombom. Cabelo não sei se preto, Marcelo, alto e magro. Estilo atlético, você Atlético. esqueceu de dizer. Verdade. Então fica fácil a gente encontrar. Bom, antes da senhora entrar nesse assunto, deixa eu só perguntar a Tatiana. Tatiana, tem fofoca hoje, Tatiana? Bom, Marcelo, eu não trago fofoca, tá, galera? Que às vezes o Marcelo fala, Tatiana, qual que é a fofoca da semana? Não é fofoca, eu trago notícias, fatos que acontecem no dia a dia. E assim... é fofoca, sim. Não é fofoca. Fala da vida alheia. Tem uma assim, que essa semana, Marcelo, nós estamos vivendo aqui em BH, é um assunto assim, inclusive, que nós vamos entrar esse mês, nós estamos falando sobre a saúde das mulheres, né? Sim. Esse mês nós estamos entrando no Agosto Lilás, né? Que é a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, esse mês fez aniversário. E esse mês, entrando nesse mês, nós tivemos uma notícia muito ruim aqui em Belo Horizonte, que eu acredito que surgiu para o Brasil todo. E ontem teve um desfecho que bombou assim na internet. E aí daqui a pouco eu falo, você já quer que eu fale? Não, segura aí. Tá. Doutora, hoje vai ter o pulo do gato? Com certeza. Então, não percam o final. Coloca aí para mim, por favor, João. Hoje o pulo do gato está mais do que sensacional com a doutora. Ela colocou lá o pulo do gato. Daqui a pouquinho, não saiam daí, porque no final a doutora vai dar o pulo do gato. Doutora, mas assunto polêmico é o que está aí na boca da mulherada, da juventude. Sempre as pessoas em busca do corpo perfeito. E aí nós observamos que muitas pessoas já têm um corpo perfeito, mas sempre ela acha um defeito que só ela enxerga. E tem ido para tratamentos não tão recomendáveis, né? Exatamente. Tem partido assim para casos extremos, né? Exatamente. E no consultório da senhora, a senhora atende mulheres assim que a senhora assim fala, poxa, eu queria ter o corpo dessa jovem, eu queria ser assim. Essa desgramada é magra de natureza e ela me procura ainda para fazer alguma coisa, não precisa, dá uma certa inveja.
mas a gente sabe que tudo é vaidade, né? Exatamente. Agora tem uma coisa interessante, Marcelo, que você falou aí das jovens, né? As jovens também têm esse problema, mas nós estamos aí cada vez naquela sociedade dos 50 a mais, né? Verdade. Fala-se muito do etarismo, né? Que é uma coisa bastante desagradável para algumas mulheres, mas eu tenho visto na clínica diária que as mulheres estão cada vez se cuidando mais, principalmente nessa faixa etária, né? Dos 50 a mais, né? Exatamente. Tem uma matéria que eu vi há pouco tempo falando da época assim que saiu numa manchete de jornal. Velhinha de 42 anos é atropelada. Uai, velhinha então, de 42 pensa, velhinha anos? de 42 anos é Ih, atropelada. Tatiana, você tá lascado então. Então, quer dizer, os 40 anos A pessoa já é considerada velha. atrás do século passado não são os 40 anos de hoje. Verdade. Então, as mulheres elas estão cada vez mais empoderadas, Sim, sim. cada vez mais inseridas no ambiente de trabalho Em todas as esferas. e cada vez mais produtivas. O que a gente tem visto que tem causado polêmica é o abuso da testosterona sem indicação médica e às vezes apenas para fins estéticos. Eu acho que você me chamou aqui foi exatamente para a gente falar sobre isso. Vamos falar muito sobre isso, que é um assunto polêmico, desafiador e ao mesmo tempo que tem que servir de alerta para que as pessoas elas não sejam enganadas com promessas fáceis. Verdade. E assim, acaba tendo os efeitos colaterais não tão desejáveis, né? Exatamente. Que as pessoas... Eu falo para a senhora que eu também faço uso desse hormônio, né? Na verdade, eu sou praticante de atividades físicas, eu faço uso desse hormônio. E teve um dia que eu peguei uma infecção e eu falei assim... Só que não tinha nada a ver com hormônio, nada a ver com a reposição, que eu faço a reposição Sim. do hormônio. Já estou nos meus 40, viu, doutora? Mas você está muito jovem, nem parece, hein? Também, doutora. Um jovem rapaz. A idade da loba que eles falam, né? Exatamente. Então, aí tem hora que a gente pensa assim, poxa, não porque assim, o meu é totalmente, a gente controla, o Brunão acompanha a gente nas prescrições, eu tenho um fisiologista que me acompanha, Que então ótimo. assim, é tudo certinho, né? Uhum. Nada... Tudo com indicação médica, nada desenfreado. Né? Sim. E tem hora que certas situações acontecem, eu falo assim, olha, maldito bujãozinho que eu fui tomar, não valeu a pena. Então eu acredito que muitas mulheres, até mesmo na questão das próteses mamárias, muitas se arrependem e falam, poxa, era Sim. bonito lá, mas aqui não ficou tão legal. Sim. E a gente percebe que a sociedade como um todo, ela vai caminhando para essa vaidade e colocando a saúde em risco. Exatamente. Não é? Bom, então nós iremos falar hoje sobre o uso, não só o uso, né, na verdade, a reposição hormonal, não Isso. só esse detalhe, mas também dos efeitos não desejáveis. Isso. Doutora, esse hormônio que nós estamos aqui falando sobre ele é um hormônio masculino, mas que também no corpo da mulher ela precisa de ter esse hormônio em níveis corretos, não é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, esse hormônio na mulher, né, o homem tem 20 a 30 vezes maior quantidade de testosterona do que a mulher. Mas a mulher também precisa desse hormônio. Só que tudo em equilíbrio, né? Então, na mulher, esse hormônio é produzido pelos ovários e pela suprarrenal. E, doutora, chega uma certa idade da mulher, parece que ela vai perdendo, né? Exatamente. Então, com essa questão do envelhecimento, da menopausa, né? Então, a mulher ela vai apresentando uma série de sintomas. Não só a questão da autoestima, que a mulher fica muito mexida com essa questão da autoestima, porque, de repente, até a textura do seu cabelo, ela modifica na menopausa. Sim. Né? Então, a atrofia vaginal, a perda de colágeno, as ondas de calor, a depressão, a perda da massa muscular, né? A falta de desejo sexual, o desempenho que cai, né? Então, tudo isso afeta não só a autoestima da mulher, mas também a rotina de trabalho, né? Eu estava vendo uma pesquisa mostrando, né, que 30% a 40% das mulheres queixam
que esses sintomas da menopausa, elas interferem na rotina de trabalho. Então, é muito importante que nós estamos falando aqui de abuso, né, de uma substância, mas a gente tem que enfatizar aqui que a terapia de reposição hormonal feminina, que hoje é muito falada, ela é muito importante para a saúde feminina e para a melhora não só da qualidade de vida, mas para a longevidade, né? Tudo que é feito com equilíbrio, com doses fisiológicas, vai trazer um bem muito grande, não só para a mulher, mas também para toda a família, né? Daquela mulher que sofre, né? Porque aquela mulher é uma mãe, é uma esposa, né? É uma filha. Então, a mulher hoje, né, no nosso meio de trabalho, ela acumulou muitas funções, né? Verdade. É fora de casa, dentro de casa, né? No trabalho. Pai. Algumas são pães, né? Vamos dizer pães, assim, né? Pai, porque faz o papel do pai. Sim. São estudantes. Então, a mulher ganhou um mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela tem que se equilibrar, porque, às vezes, ela se esquece que é mulher. E nós não somos mulheres maravilhas, né? E aí vem toda aquela carga para a gente, né? Então, é muito importante que não percamos essa visão que nós precisamos nos cuidar para cuidar dos outros. E como que a gente se cuida? Tendo informações corretas, né, Marcelo? Eu quero te parabenizar por esse tema, que é muito importante para a mulher. Eu tenho certeza que você vai ter bastante visualização, porque é um tema que cada vez mais tem crescido a procura de mulheres. Verdade. Para saber dessa informação. Na realidade, nós iremos nós saímos de uma série do magnésio. Falamos aí durante quase 2 meses, né, Tatiana, sobre o uso do magnésio. Foi sensacional. Você que está nos assistindo agora, que veio aqui prestigiar a doutora, vale muito a pena você assistir as nossas lives sobre o magnésio. Foram revelações maravilhosas, que eu confesso para a senhora que até eu me surpreendi. Ficou surpresa. Achei que eu sabia e não sabia de nada. Realmente, no podcast, eu aprendi muitas coisas. Bom, e esse mês nós iremos falar sobre a testosterona para a mulher, principalmente para a mulher, porque os homens já é assunto, né? Sim. Já tem muito assunto sobre isso para o público masculino. E com certeza a senhora vai ser aqui muito cotada nesses próximos meses. Se já puder reservar uma agenda para nós, né, Tatiana? Claro, com certeza. Vai fazer parte da bancada durante esses... Verdade. Só para a gente explicar aqui, doutora, para as pessoas compreenderem, que muitas sabem e outras não. Sim. É um hormônio masculino, também ele é produzido na mulher. Aonde que está a produção desse hormônio? Assim, nos ovários e na suprarrenal. Isso. Ou seja, as pessoas falam assim, isso é só para homem. Não, na mulher ele também é produzido, né? Sim, na mulher é produzido em pequena quantidade, né? O homem, então, ele tem 30 vezes mais testosterona que a mulher. 30 vezes mais? 30 vezes mais, de 20 a 30 vezes mais. Agora, o que a gente precisa enfatizar é que as mulheres, elas têm uma quantidade de testosterona que ela tem que estar em equilíbrio. Não pode ser excessiva, porque a quantidade excessiva é que pode trazer efeitos colaterais e sequelas permanentes. Tá? Então, um grande problema desses efeitos que a gente vai falar daqui a pouco é essa questão do uso abusivo. E as indicações do uso da testosterona, né? Eu vou deixar você seguir aí a pauta, porque eu estou falando demais, né, Marcelo? Tá nada. Eu tô curiosa aqui já. Também, né, Tatiana? Eu também estou ficando muito curioso. E tem sido revelações assim maravilhosas. Na realidade, quem compõe a bancada é o Dr. Bruno. Sim. E nutricionista, né? É o nosso nutricionista e personal. Acaba que hoje ele tá dodói. Ah, que pena. Eu falei assim, Brunão, você que tinha que estar lá para poder se debater com a doutora. Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza, Marcelo. E vamos solicitar que a senhora volte outras vezes. Mas no dia a dia da mulher, como que ela percebe que ela precisa dessa reposição hormonal ou que ela tem que procurar um profissional, na verdade um endocrinologista, né? Ou o próprio ginecologista também para poder pedir o exame de sangue. Mas como que ela percebe no dia a dia que ela está em baixa? No homem eu já vou falar daqui a pouquinho. Aí eu vou falar em relação à testosterona. Sim. Então, o que é que todos os guidelines falam sobre essa questão
da reposição de testosterona. O primeiro sintoma em que você tem uma deficiência de testosterona são a falta de desejo sexual. O baixo desempenho na relação sexual. A gente chama cientificamente como desejo hipoativo. Então, essa mulher, ela está precisando da reposição de testosterona quando o médico avaliou. Sim. E ela não tem outras queixas a não ser essa questão do desejo hipoativo. Porque lembrando que no relacionamento tem uma série de fatores externos que eles podem estar atrapalhando, né, essa falta, né, de desejo. Então, esse é o primeiro sinal de que, se você não tiver outras causas externas, que você precisa repor a testosterona. E na mulher, acontece um fato muito diferente do homem. Porque no guideline mostra pra gente que no homem você mede a testosterona via sanguínea, tá? Com as doses de testosterona total. Sim, tá? A circulante. Na mulher, já nos guidelines mundiais, você não precisa pedir testosterona. Não é recomendado. Apenas se a mulher tiver excesso de testosterona. Mas se ela já tem um desejo hipoativo, aquela mulher, ela é candidata já a fazer a reposição. Então, ou seja, a senhora falou aí, vou fazer uma brincadeira, que não é simplesmente só o hormônio, depende dos fatores externos. Exatamente, né? Marcelo. Porque eu costumo dizer o seguinte, doutora, eu já salvei muitos casamentos, tá? E você sabe que o casamento tem que regar todo dia, né? É, justamente. É uma plantinha que você tem que regar todo dia. E mulher é um bicho diferente do homem. Verdade. Tá? Então, a mulher é feminina, então ela gosta de ser mimada, ela gosta de receber flores, ela gosta de ser tratada com palavras carinhosas. E eu estou fazendo tudo ao contrário. Então, não é igual o homem, né? Estou fazendo tudo ao contrário. Então, o que acontece? Brincadeira, gente. Quando a gente recebe essas mulheres no consultório, a primeira pergunta que eu faço, antes de indicar um hormônio, como é que está o seu relacionamento? Como é que vocês estão convivendo? Então, a partir daí que a gente consegue saber se essa mulher está vivendo mal ou bem, tratamento, né? Aí que eu vou indicar a testosterona, tá? Porque o que tem aí que o pessoal gosta muito de usar a testosterona, né? Que aí nós vamos chegar lá, né? É para fins estéticos, né, Marcelo? Verdade. Eu acho que deve estar cheio de gente aí querendo saber sobre isso, né? Sem dúvida. E eu costumo brincar, a senhora falou um pouquinho sobre os agentes externos. Eu costumo falar que mulher é igual uma churrasqueira. Você sabe acender churrasqueira, Tatiana? Não. A senhora sabe acender churrasqueira? Não, mas não tem ideia, né? Olha, Marcela, eu já acendi algumas. Às vezes com um resultado trágico. Mas aquela churrasqueira no modo tradicional, que bota lá o carvãozinho, que sabe acender, fazer aquele churrasquinho? Você sabe, Tati? Não sei. A senhora conta pra nós aí, Marcela. Qual que é o segredo? Mulher é igual a churrasqueira, doutor. Se a pessoa não souber acender a churrasqueira, não vai dar certo. Existe toda uma ciência, toda uma técnica para acender churrasqueira. Eu falei isso na semana passada, a dona Miriam falou assim, tem anos que ele não acende a churrasqueira. Me lasquei. Ih, Marcelo. Eu me lasquei. Mas é a mesma coisa de uma churrasqueira. Tem toda ali uma... Cada um tem sua técnica de acender churrasqueira. Exatamente. E depois que acendeu... é botar carvão e aquele trem queima a noite toda e vai queimando enquanto mais... Aí a pessoa que não... O camarada que não consegue colocar mais carvão porque... Ela não, se deixar, ela queima a noite toda. Então, ou seja, depende muito também dos fatores externos, né? Exatamente. Igual a senhora falou, a questão dos laços afetivos, do companheirismo, da sinceridade. Hoje, isso aqui tem estragado muitos relacionamentos, muito casamento. A gente percebe que, de repente, ela está com os níveis normais, o homem também está com os níveis normais, mas esses fatores externos acabam entrando no psicológico, a pessoa acaba entrando numa rotina, ela não percebe, e aí é onde vem a decadência de tudo, né? Exatamente. E aí que acontece a destruição das famílias, né, Marcela? Eu costumo brincar que o pé de pano está aí todo dotado, né, Tatiana? Exatamente. Marcelo. Então, assim,
E a testosterona. Testosterona. Há um mito, né, doutora? As pessoas acham que é só assim, o homem e na mulher em relação à vida sexual. E não é. Não. É a saúde da mulher. Verdade. Exatamente. Doutora, tem uma. Nós falamos aqui agora sobre os primeiros fatores, né? A questão do libido. A senhora falou também ainda pouco sobre a questão da perda de massa magra, ganho de peso excessivo. Eu falei bem no início dessa programação, aquele cansaço exagerado, a pessoa ela está sempre irritada. Ô, Tatiana, a Bíblia fala, aliás, o próprio Senhor Jesus ele falou assim, que é melhor viver num telhado, ele fala irado num telhado do que... Uma mulher rixosa. Ah, a Tatiana está lendo a Bíblia. Já tô acabando de ler ela toda. Muito bem. Tem 2 anos aqui, eu sempre faço pegadinha, porque eu estudo a Bíblia... ele pegava, sabe, doutora? Muito. Caía nas pegadinhas. Agora eu estudo a Bíblia desde os meus 12 anos de idade. Olha que bacana, Marcelo. Tenho um fascínio muito grande pela palavra, assim, eu sou fascinado. E a Tatiana não era tão certinha nas leituras, exatamente, né, confesso. Aí sempre eu dava uma pegadinha até ela... Mas voltando a falar do assunto, a gente percebe essa falta de humor, essa mudança de humor. Sim. E eu brincando ainda há pouco, o próprio Senhor Jesus fala, nosso Senhor Jesus ele fala o seguinte, que é melhor viver no telhado do que com uma mulher rixosa, uma mulher aquele... Humor depressivo, osso né? De peru, amargurada, porque, né? Sim, eu acredito que o hormônio ajuda, o estresse, igual a senhora falou há pouco tempo, a mulher, ela conquistou vários espaços e mais sobrecarregada, e às vezes ela esquece de cuidar dela, cuidar do interno, né? Da mente, da alma e externamente, porque assim, o casamento é uma plantinha. A mulher, eu acredito também que é uma plantinha, tem que se cuidar. Só que, por exemplo, você chegar em casa e encontrar uma mulher amargurada, mala, aí o sujeito vai dormir, né, doutora? Vai dormir de roupa, né, Tatiana? De calça jeans, o termo que as pessoas costumam falar, de calça jeans. E talvez seja esse fator que desconhece, falta de conhecimento. Aí tem um mito que acha que só o hormônio, que só no homem... A mulher só pode ter esse hormônio para a vida sexual e não é, para a saúde, né? A massa magra, igual a senhora falou há pouco tempo. Tem a idade que a gente vai perdendo a massa. Já não tem, eu já não tenho. Vai chegar uma idade... Ô, Tatiana, e eu não esqueci do projeto não, tá? Eu assumi o projeto aqui, doutor. Eu vou entrar nele. O projeto nosso é vamos bombar a Tatiana. Olha só, Tatiana. Vai sossegar na hora que a Tatiana ficar bombada. Entendeu, e o que a Tatiana tá fazendo para ficar bombada? Nada. Assim, aí não tem jeito, né, Tatiana? Não pode. Eu malho assim, a senhora já viu o povo falar que malha só com garfo, assim estou eu. Hashtag, levanta aí, galera. Vamos bombar a Tatiana. A gente não vai sossegar enquanto não ver a Tatiana, obviamente, né? Com o auxílio aqui da doutora. Claro. Dentro de uma seriedade, né? Sim. Então, uma responsabilidade, né? De cuidar da mulher, né? E não percam o spoiler do final. O que você pode fazer para melhorar a sua testosterona, João, hein, Marcelo? Puxa aí pra mim, por favor. Galera, a doutora lembrou muito. Doutora, a senhora tá quase que uma apresentadora de podcast. Chama ela para fazer parte aqui, ué. Pulo do gato hoje está mais do que sensacional. Com a doutora no final, ela vai entregar aquela dica maravilhosa. Exatamente. Doutora, falando sobre agora a reposição, a gente vai falar um pouco sobre a parte natural, o que a pessoa tem que fazer para ela naturalmente, para não ter que usar artifícios... que não seja assim recomendado e receitado pelo médico, né? Sintéticos, né? Para ela não usar nada sintético, a gente vai falar um pouco sobre o natural. Mas voltando a falar do sintético, tem uma coisa que a gente vê essas mulheres nem de internet, de televisão, né? E passa Fake news. Porque eu acredito o seguinte, doutora, que a realidade do Instagram não é a realidade da vida das pessoas. Tem muito Photoshop. Nós tivemos no carnaval, não sei se a senhora ficou sabendo, a irmã do Neymar, que assim, grosseiramente, ela passou pelo Photoshop e na realidade, quem conhece, depois divulgaram uma foto dela antes do Photoshop. Você também gosta da fofoca, Tatiana? Poxa, Tatiana, eu nem fiquei sabendo disso. Me conta rapidamente aí. Então, o que ela fez? Ela queria ficar com o corpo, né, escultural, aquele corpo, nossa, sua boa zona. Só que ela passou no Photoshop e eles jogaram a foto dela sem o Photoshop. Ah, entendi. E aí foi polêmica na época do carnaval. Então, assim, eu acredito que
o Instagram é uma realidade que eu acho que não existe. Sim. Verdade. E você sabe que tem uma coisa que eu tenho recebido muito no consultório, e aí são de pessoas mais jovens, né? Que é aquele choque da realidade com o externo virtual, vamos dizer assim. Que as pessoas estão vendo ali só coisas boas, mulheres bonitas, com corpos perfeitos, que às vezes a gente utiliza realmente o Photoshop, né? E que elas começam a cair em depressão porque elas não se acham tão boas suficientes e tão bonitas suficientes. E eu já peguei mulheres fazendo automutilação. Então, isso é muito sério, né? Então, lembrando que tudo que é virtual, né, não existe uma pessoa 100% feliz, né? Não existe um casamento 100% perfeito, né? Isso é só em novela, em virtual. Mas todos nós sabemos da realidade. Então, chamando atenção para essa questão das mulheres, e principalmente as adolescentes, onde há uma mudança de humor muito grande, por causa daquela parte da virada da chave hormonal, onde a mulher está se transformando da fase da adolescência para a fase adulta, e que com essas informações que vêm chegando todo dia, milhares de informações, né, principalmente pelo Instagram, que elas começam a se autoanalisarem em comparação com o que elas veem ali no Instagram, né? Então, isso é muito sério. É uma coisa que eu acho que mais para frente você poderia falar, até posso estar aqui com você, porque eu acho que o seu programa é um programa que vai esclarecer muito as pessoas, que contribui muito para a sociedade, né? Então, tudo isso está envolvido com o sofrimento da humanidade, né? Principalmente das mulheres, né? De querer ter aquele corpo que é fake news. Exatamente. E o que eu estou falando com isso? Por que a gente está falando disso? Porque a testosterona tem muito a ver, o querer usar testosterona tem muito a ver com isso. É o culto ao corpo, porque quer emagrecer, quer perder gordura e querem aumentar músculo. Mas sem fazer nada é impossível, né? Verdade. Sem fazer uma dieta adequada, sem fazer atividade física, é muito difícil isso acontecer, né? Então, é importante falar sobre isso, porque até que ponto vale a pena você colocar em risco a sua saúde para usar substâncias que não vão acrescentar para você, sem indicação médica. Verdade, né? Até que ponto? E assim, tem hora que não vale a pena. A pessoa tem que colocar muito na balança. A gente fica vendo essas mulheres de televisão, são mulheres, eu posso falar que são da minha época, né? Assim, da minha também, mas... Eu estava vendo a Sheila Mello, ela esteve aqui no programa da Lelê. Isso, eu vi. Lelê, um abraço. A Lelê esteve aqui com a gente. Eu assisti. Simpaticíssima, maravilhosa. Um beijo, minha amiga Lelê Pingo de Mel. É uma ex-dançarina do grupo El Chan. Ela esteve aqui com a gente. Sim. E foi semana passada, né, que a Sheila Mello esteve aqui? Foi. Ela entrevistou. Vira e mexe, tá vindo aqui. A Sheila Carvalho vem direto aqui no nosso estado, faz algumas coisas com a Lelê. E acho que na semana passada, se eu não me engano, a Sheila Mello esteve aqui. Fez lá, relembrou os tempos do El Chan, com a Lelê. Fizeram uma bagunça danada lá. Depois vocês procuram aí no canal, acho que é Ildense, é o canal da Lelê. Minha amiguíssima. E eu vi a Sheila Mello e falei assim, caramba, o tempo passa e a mulher tá linda. Tá bonitona, né? Eu vi ela dançando. Chapadinha. Você viu ela dançando? Caramba, eu vi, Tatiana. Eu também gosto da fofoca, tá? Só pra eu não confundir, a Sheila Mello é a loira. É a loira. Okay. A Carvalho, que é a morena. É a morena. E a Lelê, ela fez a substituição da Sheila Mello, foi da loura. Ela substituiu a loura durante um tempo antes do El Chan vir ser desfeito. E a gente percebe, a gente vê essas mulheres assim, com mais de 40 anos, né? Porque a Sheila, bom, da minha época ela já estava dançando, então deve ter uns 50, com uns 60 anos ali. E maravilhosa. Embora ele tenha uma rotina de exercício, de treinamento. E de reposição hormonal. E isso que eu queria falar sobre o uso do chip da beleza. Doutora, como é que é esse chip da beleza? Como que...
Me explica aí como é que é, onde é. Marcelo, você tá querendo colocar lenha na fogueira, Marcelo. Eu assim, ô Tatiana, eu quero saber desse chip, doutora. Todo mundo quer saber do chip da beleza, né? Eu falei assim, até eu vou colocar um chip, entendeu? Até você quer usar o chip da beleza, né, Marcelo? Galera, hashtag chip da beleza aí. Gente, o chip da beleza foi um apelido que colocaram, tá? Numa substância que chama gestrinona. Esse é o chip da beleza que eles falam, tá? A gestrinona, ela é derivada da nortestosterona, é um antiestrogênico, um antiprogestínico, tá? Que ela eleva a testosterona. E ela entra também como esteroide anabolizante, que é muito utilizado para doenças estrogênio dependentes, que tem uma resposta fantástica para quem tem endometriose, para quem tem miomatose, adenomiose, que pode melhorar os sangramentos, e tem como efeito colateral para aquelas mulheres que têm uma rotina de atividade física e de dieta. Olha que bacana esse efeito colateral. Para essas mulheres, elas ganham uma diminuição de gordura e aumento da massa magra quando elas têm uma rotina de exercício. Então, tudo tem que Então, isso é um efeito colateral do medicamento. Mas não pense que você vai usar essa substância e não vai fazer nada, vai fazer só o exercício de garfo e que vai emagrecer. Pelo contrário, essa pessoa ela vai ganhar mais peso e vai aumentar mais risco de outras doenças, como resistência insulínica, como alteração do colesterol. Então, piora o colesterol ruim. Aliás, o colesterol bom, tá? Ele fica ruim e o ruim fica pior ainda. Então, o que acontece? A gente tem o HDL e a gente tem o LDL. Então, há uma alteração disso. Então, é importante que as pessoas saibam. E o que tem acontecido é muita gente na menopausa procurando pelo chip da beleza, né, Marcelo? Isso é uma polêmica que bombou aí no Conselho Federal de Medicina, tá, gente? Foi parar lá no Conselho Federal de Medicina, por causa do uso abusivo e indiscriminado para fins estéticos. E é um Isso chip? Foi 2 meses? Foi 2 meses atrás que foi proibido? Foi uns 2 meses atrás, não foi? Na verdade, ele nunca foi, vamos dizer assim, nunca foi regulamentado para fins estéticos, como também a testosterona, né? Sim. A gente faz o uso dessas substâncias para fins de doença, tá? De indicação médica, né? Mas ele foi apelidado pelo chip da beleza justamente por esse efeito colateral. Vou te dar um exemplo, tá? Sim. O anticoncepcional. O anticoncepcional tem como efeito colateral bloquear a testosterona. Sim. Por isso, muitas mulheres, não são todas, tá? Algumas têm queixa de desejo hipoativo. Diminuição da libido e, às vezes, diminuição da lubrificação vaginal. A gestrinona, ela já não faz esse bloqueio. A gestrinona, ela aumenta a testosterona. E isso é que pode fazer, em doses excessivas, e algumas pessoas sensíveis apresentarem efeitos colaterais, como hipertrofia de tá? Como alterações de voz, pelos, acne. Então, tudo isso são efeitos colaterais provocados por má indicação médica. Aumento de pressão. Exatamente. Que é a pior de todas elas. Resistência insulínica. O que a resistência insulínica faz? Risco de diabetes. Então, o que acontece? Tudo que é mal indicado vai trazer consequências ruins. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que você vai lembrar disso. O que uma dose mal indicada faz? É igual veneno, né? Depende da dose, né? Depende da dose. Então, é muito importante que essa pessoa que tem indicação de fazer uso, e eu costumo dizer assim, ó, na medicina, a gente sempre tem que pesar risco-benefício, como todo medicamento. Então, você pesa na balança. Quando o benefício supera o risco, a gente fala assim, opa,
esse medicamento aqui a gente pode usar. Quando o risco supera o benefício, esse medicamento não serve para você. Como qualquer medicamento. Sim, até o uso de uma Novalgina, de uma dipirona. Exatamente. Por exemplo, qual que é o hormônio que usado em excesso pode matar? Você sabe, Marcelo? O hormônio que usado em excesso pode matar? Pode matar. Bom, eu acredito que, pela que a senhora falou, todos eles, né? Em grande... Não, mas tem um especial. Testosterona? Não. O hormônio da tireoide. É que eu ia falar, a insulina, não? Verdade. O hormônio da tireoide, se você usar um hormônio da tireoide, para quem está fazendo Grelina. tratamento de hipotireoidismo, está usando a levotiroxina Sim. em aumenta a excesso, sabe o leptina. que ela pode causar? Taquicardia, arritmia e morte. Então, aquilo que eu falei, tudo que você faz um mau uso tem consequência. Então, a automedicação, É pior ainda. principalmente, e aí nós vamos entrar na testosterona, que a gente sabe que em academia as pessoas prescrevem e também utilizam no câmbio negro. Ah, é o que mais tem o underground, né? Na A gente verdade, sabe que tem. Underground né? é o que mais tem. Então, o que que acontece? Para a gente prescrever isso, a gente tem que avaliar toda essa mulher. É o histórico de vida, como é que é a rotina dela, como é que estão os exames, será que ela está com deficiência de vitaminas? Porque todas as vitaminas, elas têm uma função, a vitamina B12, a Principalmente vitamina D. a vitamina D. Exatamente. Que está extremamente ligada com... Então, não é chegar num terreno que não está bom Sim. e dar um hormônio para essa pessoa. Não, você tem que equilibrar todo o organismo dela. Então, ela tem que estar fazendo uma dieta adequada, ela tem que estar fazendo atividade física, ela tem que ter uma rotina saudável, ela tem que dormir bem, você tem que corrigir todas as deficiências dela e aí sim você vai entrar com a terapia de reposição hormonal. Show demais, né, Tatiana? Você sabia disso tudo, Tati? Eu não, tô aprendendo aqui, tendo uma aula aqui com a doutora. A Tatiana, realmente muito esclarecedor. Nós estamos falando aqui do uso sintético. A Tatiana fez uma pergunta, eu queria que a senhora voltasse só um pouquinho lá atrás. Ela perguntou como que é esse chip. É um chip mesmo? Então, na verdade, não é um aquele chip. que você coloca assim no celular, não, Tatiana. Não, coloca dentro da pele? Exatamente. Na verdade, Tatiana, chip também foi um nome popular que colocaram numa via de administração de medicamento que chama implante hormonal, que a gente tem um implante discilástico que é feito com um material de silicone, tá? Que é colocado debaixo da pele na região subcutânea, que não é absorvível pelo corpo. E nós temos também um implante hormonal que a gente chama de pellet, que ele é absorvido pelo corpo, tá? E que ele faz a mesma função do implante cilástico. A diferença é na via de liberação, que uma é mais lenta e a outra é mais rápida. Mas esse nome de chip é um nome popular que a população leiga colocou. Mas, na verdade, se for absorvível é pellet e se for não absorvível, que é o cilástico, que é de silicone, é chamado de implante hormonal. Então, esse ele tem, depois do momento de uso, assim, da sua capacidade, da vida útil, ele tem que ser tirado. Ele tem que ser retirado, exatamente. E o outro ele é absorvido pelo organismo. 100% absorvido. Que bacana. Esses dois eu não sabia, para mim era um só. Eu não sabia desse absorvido, são não, tá dois, vendo? são dois diferentes. E assim, uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela pode usar essa reposição? Então, depende da doença autoimune, tá? Geralmente, pessoas que têm doença autoimune, para o implante que a gente tem com material de silicone, pode causar uma piora, né, uma reação inflamatória para o organismo, tá? O absorvível, isso é menos comum. Mas dependendo do tipo da doença, pode ser usado sim. Maravilha. Doutora, segura aí. Que daqui a pouquinho tem um Pulo do Gato. Deixa eu olhar aqui quem está conectado conosco. Deixa eu dar aqui uns boa noites aqui. Tem perguntas. A Sueli Chaves está conosco. Falou assim, boa noite, bancada. Boa noite, doutora. E boa noite. Muito instrutivo a live de hoje. Acho que é isso que ela queria dizer. A Sueli Chaves, que é a nossa internauta número 1. O Daniel Coelho também está presente. Deu boa noite. Boa noite, Grande Daniel. abraço para a galera do Saindo da Crise. Até mais, Daniel. Obrigado por você estar presente. A Sueli, boa noite, doutora. É Kátia, ela colocou aqui. Isso.
Cate mesmo. Cate. Só uma perguntinha. Minha prima, 20, deve ser 20 anos, tinha sido diagnosticada com um pequeno caroço na mama. Parece que não deu muita importância. Agora ela está com o caroço evoluindo muito, com câncer de mama. Ai, meu Deus. Ela, 20 anos? 20 anos. Colocou aqui 20, provavelmente deve ser, ou 40, não sei. Tá aqui, 20. Sim. E essa percepção do corpo da mulher, né? Muitas nem têm essa percepção, né? Exatamente. Eu tenho Autoconhecimento, né? Eu tenho um amigo que... Aliás, são 2 amigos, até em comum nosso, Tatiana, que foram os amigos que descobriram câncer de mama na mulher. Ela mesma não sabia. Aí o marido apalpando ali, olha, tem uma coisa errada, eu tô vendo que tem uma coisa diferente aí. Então, Sim. ou seja, acaba que essa autodetecção, na verdade nem autodetecção, eu acho que a falta do conhecimento sobre o Sim. corpo, sobre os hormônios, que muitas pessoas têm pecado e até perdido a vida. Né? Exatamente. Nós tivemos, Infelizmente, nós né? tivemos uma amiga nossa. Que foi assim, em um ano ela veio a óbito. E ela falou, parece que deu metástase nos rins e tratamento é muito agressivo. Obrigada, podendo aguardar a resposta. Vamos ter fé, né? Que vai dar tudo certo. Vamos, que é importante. Vamos rezar para que ela consiga fazer o melhor tratamento, né? Tem uma pergunta. Minha esposa está grávida e já com 38 semanas. Olha! Olha, já está Parabéns. pertinho de nascer. Hoje o tampão mucoso saiu? Não sei o que ele quis dizer com isso. Alguma coisa. O tampão mucoso quer dizer que é o início do período que vai entrar para o trabalho de parto. Então tem que ficar atento. Ele está perguntando. Aí está perguntando assim, quais serão as próximas etapas? O bebê pode nascer a qualquer momento? Pode. Depois de 37 semanas, pode nascer a qualquer momento. Caramba, então corre aí, ô Daniel. Deixa a malinha pronta. O João tá ali, que é o nosso... E o João também, que está João, acompanhando a doutora. Justamente, eu vou dar só um breve relato aqui. A gente tinha, eu e a Miriam, nós tínhamos a malinha, nós fizemos a malinha da emergência. Então, onde a gente ia, já tinha uma malinha com tudo que precisava. Já fez lá botou as roupas, as coisas de pós-parto, né? Então, a gente andava com essa malinha aí. Qualquer momento, a gente corria com a malinha. E o João... nesse dia nós trabalhamos até umas 9 horas, cheguei em casa umas 10h30, e esse dia eu estava muito cansado. Aí nós fomos deitar na cama, eram umas 11 horas da noite, aí assim que eu deitei, falei assim, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, olha, quase que eu chorei. Aí o João nasceu. Quase que eu chorei, assim, não, eu chorei de êxtase, estar muito cansado. Você falou, até que enfim eu vou dormir. Eu falei, caramba, quase que eu chorei assim, de tão êxtase que eu tava de poder relaxar na minha cama. Aí passou 10 minutinhos, a Miriam me cutucou. Eu acho que a bolsa estourou. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu não vou sair dessa cama, eu não vou. Não, ele vai nascer outro dia. Não, nós temos que ir pro hospital agora. Eu falei, não vou pro hospital, não vou não, você vai sozinha. Eu tava muito cansado. Aí acabou que tivemos que correr atrás da malinha. Daniel, fica a dica. Tivemos que correr atrás da malinha. Já tava bom, já tava preparada. Quando foi 2 horas da manhã, o João nasceu. Nossa, então ela foi realmente rápido. tinha rompido a bolsa e foi rápido, hein? Se você demorasse mais um pouquinho, ela ia nascer em casa. Ia nascer em casa. Aí quando foi 00:30 e pouquinho, aí nós já estávamos na maternidade. Eu acho que 00:30, no máximo, o médico dela já tinha chegado, foi o doutor Marcelo. Pai Marcelo, doutor Marcelo e o filho chama João Marcelo. Olha só que coincidência. Aí nós ligamos pro doutor dela e, doutor, vem correndo pro hospital. Aí ele também já estava já precavido, já correu pro hospital, aí o parto foi maravilhoso. Eu estava dormindo. Aí foram lá no meu quarto, vai nascer o menino. Eu falei, não, deixa eu dormir um tiquinho. O hospital tocando, senhor Marcelo, por favor, comparecer não sei aonde. Olha, caçaram o hospital todo, eu estava lá no quarto dormindo. Tá vendo? Bom, fica a dica aí, Daniel. A bola do jogo. Show, Marcelo, parabéns. Bruna Mello. Doutora Cate, a partir de quantos anos podemos usar implante de testosterona? Quais são os efeitos colaterais? Ela já falou um pouquinho sobre os efeitos, daqui a pouquinho ela vai falar a partir de qual idade pode ser usado. A Sueli Chá, doutora, mas minha ginecologista, hoje eu estou emocionado, viu? Hoje eu tô... Hoje você tá que tá, hein, Marcelo? Vamos lá, minha ginecologista me disse que tem problemas de câncer na família. Não pode tomar nenhuma reposição
Ou seja, não pode tomar nenhuma reposição. Infelizmente, já faleceram vários com essa dolorosa doença, provavelmente é o câncer, né? E ela não pode tomar o hormônio em função... Olha que pergunta boa, Marcelo. Existe um mito em relação a familiares de pessoas que não são portadoras de neoplasias, né, que é o câncer, e que não podem usar reposição hormonal. Pode sim, tá? Porque o fato dela ter familiares que já tiveram câncer, ela aumenta o risco, vamos dizer assim, em relação ao câncer de mama, por exemplo. O que aumenta o risco de mãe e irmã é só 5%. Ah, é? O restante são riscos que você pode modificar. Por exemplo, obesidade aumenta em 20% o risco de câncer de mama. O sedentarismo, o cigarro, né, o tabagismo, aumenta mais, também, né? A má alimentação aumenta mais o risco do que o próprio risco genético. Então, essa questão de que porque minha mãe ou minha irmã tiveram câncer, que eu tenho contraindicação de usar hormônio. E isso não é verdade. E esse mito, ele precisa ser desfeito. Inclusive, alguns tipos de câncer não têm contraindicação de uso de hormônio. Pelo contrário, sim, ele pode melhorar não só a sobrevida, mas também a qualidade de vida daquela mulher. Então, é muito importante essa pergunta. Quem fez essa pergunta está de parabéns, porque tem que haver um esclarecimento do que pode e o que não pode. Tudo tem que ser individualizado, tá? Então, eu estou falando de forma geral de que, dependendo do tipo de câncer que a pessoa tiver, ela não tem contraindicação de usar o hormônio, tá? A não ser aquela pessoa que teve um câncer de mama, né? Agora, pessoas que não têm câncer e que estão aptos a receber a terapia de reposição hormonal, pelo simples fato dela ter parentes que são portadoras de câncer, não contraindicam o uso do hormônio. Então, assim, na realidade, tudo é falta de conhecimento, né, doutora? Exatamente. Então, assim, eu aconselho aí a Sueli procurar o profissional, até mesmo a doutora que vai deixar as redes sociais, o contato, para esclarecer, porque tem que ter um equilíbrio, né? Verdade. Exatamente. A bola do jogo. Baixa noite, o esporte contribui, não sei, quer dizer o seguinte, se o esporte contribui... Com a baixa? Não, ele escreveu aqui, ó, baixa à noite. Boa noite, deve ser boa noite. Ah, deve ser boa noite. Boa noite. O esporte contribui para uma vida sexual mais ativa? Ah, essa pergunta também é boa. Não só esporte, mas a atividade física, ela contribui para manter os bons níveis de testosterona. Que legal. Isso faz parte de um pouquinho do spoiler que eu vou falar depois. Ah, então segura. Não posso ficar falando sobre isso, Marcelo. Pulo do gato, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A Rosemary também está presente, o Alisson Araújo, boa noite, abraço a todos a equipe. Só a Vitória, Marcelo, é isso aí, o amor top demais, também está presente. A Maria Pão Delivery, boa noite, bancada, tema importante para todas nós mulheres. Rosemary fala dos hormônios bioidênticos. Ela não colocou, deve ser bioidênticos, né? Bioidênticos, isso aí. MC Maneiro, boa noite, sucesso para todos vocês, acredita, sei lá, que ele colocou aqui. Maria, tema muito relevante, já mandei o link para todos, é isso aí, galera. Compartilha essa live. Eu tô vendo aqui que deixaram poucos likes. Dê um like. Criatura, ajuda o canal. Segue o canal. Ajuda, nós dá uma moralzinha. Hashtag... Rumo aos 5 mil inscritos. 5 mil, ajuda aí, galera. A doutora já tá ajudando a gente, né, doutora? Com certeza. Maravilha. A cada dia aprendendo com vocês, excelente. Doutor, abraço, só vitória. Meu MC Maneiro falou que a senhora acabou de falar. A mãe dos meus filhos morreu de câncer de mama. Realmente nós temos visto que... O câncer de mama, que né? tem sido assim, algo devastador junto às mulheres, né? O câncer de mama tem... O índice de detecção tem melhorado, né, por causa das tecnologias, né? Mas a gente vê que não só o câncer de mama, mas outros tipos de câncer têm aumentado muito, né, nos últimos tempos. Mas eu acredito ser também pela má alimentação, né? As pessoas estão cada vez consumindo os iFoods mais comidas industrializadas, né? Com muitos corantes, muitos enlatados, também muitos alimentos, vamos dizer assim, defumados, né? Por exemplo, salsicha, presunto, todos esses
já são cientificamente provados que eles aumentam, inclusive, o risco de câncer de intestino. A gente está vendo aí pessoas jovens, inclusive da mídia, né, diagnosticadas com câncer de intestino, inclusive cânceres de intestino severos e avançados, né? Então, é muito importante atentar à boa alimentação, a alimentação saudável. A gente tem que ter em mente que nós precisamos começar a ler rótulos nos supermercados. Fica a dica para quem está assistindo, né? Eu não sei se isso fica gravado. Fica, Marcelo? Fica. Então, depois você disponibiliza o link lá para a gente mandar para as pessoas que ficam interessadas, porque tem muitas dicas aqui, a gente né, fala boas. o seguinte, que hoje nós estamos desembalando mais e descascando menos. Exatamente. Então a pessoa tem que aprender a descascar mais. Exatamente. E desembalar menos, né? Hoje é muito... Isso. Nós fizemos uma live, trouxemos alguns alimentos, o nosso NutriCoach aqui, o Brunão, ele até falou essa questão que a senhora acabou de falar, de ler os rótulos. Você sabe que eu hoje dentro de mercado, a Alexandre fica assim, olha, vai ser ou não. E depois da live, o Bruno falou que não é bom. Então, assim, diminuiu muito a compra lá em casa. E vou falar uma outra coisa importante, que tem tudo a ver com hormônios, tá, gente? A gente está constantemente sendo contaminados por aquilo que a gente chama de hormônios sintéticos, tá? Por quê? Porque a gente tem uma contaminação muito grande através do plástico. Então, o plástico, ele libera uma substância tóxica que ela intoxica o nosso organismo. Principalmente quando vai ao micro-ondas, né? Que é pior ainda. Exatamente. Então, quando você quiser embalar algum alimento, use de vidro. Não use plástico, tá? Os bisfenóis também, que são substâncias tóxicas, elas fazem aumentar a toxicidade do nosso organismo. Então, é muito importante que a gente se atente às pequenas coisas. Até maquiagens, elas são ricas em chumbo. Então, você tem que fazer essa leitura. Desodorante, que tem muito alumínio. Isso. Principalmente os aerosóis. Exatamente. Então, hoje em dia, tem algumas substâncias que são proibidas nos Estados Unidos. Eu costumo, quando eu dou aula, às vezes eu ministro algumas palestras, workshops. E aí tem uma rosa dos ventos que a gente vai falando tudo que pode aumentar riscos, né? Então, desde quando estamos na vida intrauterina, nós estamos sendo contaminados através de quem? Através da nossa gestora, que é a nossa mãe. Então, algumas doenças como endometriose, elas podem ser adquiridas desde que você está dentro do útero da sua mãe. Por quê? Porque você está constantemente sendo bombardeado, né? Bombardeado, né? Então, nós temos a poluição sonora, nós temos poluição das ondas do celular, visual e toda aquela tecnologia que a gente recebe de produtos cosméticos também, que estão ricos em substâncias, por exemplo, BPA, né? Que estão ricos nessas substâncias. Então, é importante que a gente consiga detectar o que pode estar contaminando nosso organismo. Então, os metilparabenos também, que são substâncias que trazem também intoxicação para o nosso organismo. Então, é muito importante que as pessoas se atentem a isso. Então, a dica é, leiam rótulos. Para guardar alimento, use pote de vidro. Evite o plástico o máximo que você puder. E olhe o que você está usando no seu corpo. Se tiver metilparabeno, se tiver alto teor de alumínio, troque. Fora. Realmente é complicado. Doutora, nós já estamos caminhando para os nossos instantes finais. Tudo que é bom dura pouco. Passa rápido aí com a senhora. Passa rápido demais. Mas antes disso, daqui a pouquinho ela vai falar sobre o pulo do gato. Só para a gente encerrar esse assunto, nós falamos aqui da forma sintética, né? Que a mulher pode fazer essa reposição hormonal desde que sendo orientada pelo médico, algum acompanhamento, uma prescrição. Sim. Mas tem também a forma naturais, né? A senhora consegue falar um pouquinho aí sobre as formas naturais? Que nem todo mundo... Tem a gente condição. fala, sabe quanto que custa para implantar um chip da beleza, Tatiana? Faço ideia, deve ser lá para uns R$5.000, né? Não chega a tanto.
É isso mesmo, doutor? Marcelo, você está querendo falar de chip da beleza? Marcelo, você está proibido de falar de chip da beleza. De implantes hormonais. Implantes hormonais. Implantes hormonais. Dois tipos. Pellets, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, Marcelo, infelizmente, não há como a gente substituir de forma natural uma reposição hormonal. Sim. Porque você não acha estrogênio em planta, né? A gente pode tratar os sintomas com medicamentos, que não são hormônios, né? Então, infelizmente, a gente não tem como tratar a terapia de reposição hormonal ou fazer uma reposição hormonal através de uma via natural. O que você pode fazer, e aí eu posso falar do spoiler? Já está na hora de falar? Ainda não. Na realidade, porque aí eu vou falar o que é... Eu posso um pouquinho além? Pode. Porque, na realidade, assim, realmente não tem como a gente fazer essa reposição de forma natural. Mas a gente pode aumentar a produção. Sim, isso que eu ia falar. Exatamente. Esse é o pulo do gato. Tá, aguarda aí, Marcelo. Já pode falar, Marcelo? Produção, solta o pulo do gato, produção. Já está na hora? Tá. Ô, Tatiana, antes disso... Pode falar da notícia? Fala aí sobre... Tem aí a bomba da semana, ô dona Mília? Agora trocou ali a produção agora. Não é... Perdão, gente. A Tatiana é a nossa pombo correio. É a que leva e traz a Tatiana. Não é que ela... Marcelo. Porque o povo fica achando que eu sou fofoqueira. Gente, eu não sou fofoqueira. Eu dou notícias, fatos que acontecem. Lá na nossa igreja, a Tatiana é muito conhecida. Quer saber da vida de qualquer pessoa, vai na Tatiana fofoqueira. Não, gente, eu não sei da vida dos outros. Que ela dá notícia da igreja inteira. Eu sei de fatos, de acontecimentos que acontecem. Não é isso, doutor? Sei. É brincadeira, viu, gente? Brincadeiras à parte. Nós damos notícias, nós não contamos fofoca. Eu acho que o fofoqueiro aqui é você, viu, Marcelo? Porque todo o programa... Tati, qual que é a fofoca? Ele fica curioso. Então, esse é o verdadeiro fofoqueiro. Olha que engraçado. A mulher que é curiosa e o Marcelo que tá tomando o lugar da mulher, hein? Mas eu gosto de falar da vida dos outros, é bom. Tem hora que falar da vida dos outros Na realidade, distrai, né, Marcelo? Aí fica assim, aí você pensa que a sua vida tá lascada, toda ferrada, e você fala assim, houve uma fofoca. Realmente a minha vida não tá tão ferrada assim como parece. Então não deixe que o fato vira notícia, galera. Brincadeira. Senão nós solta aí a bomba da semana. E aí, minha amiga Tatiana, puxa essa câmera aqui, por favor. Então, Marcelo, galera de casa, não é bem assim, é uma bomba, eu acredito que seja uma bomba que entristeceu, né, a nossa cidade de Belo Horizonte nos últimos dias, que foi o caso da moça que foi, né, violentada, vindo do show lá do Thiaguinho no Mineirão. Então, assim, né, eu acho que é dever de todos, né, a delegada até falou, ter, assim, né, o cuidado moral, né, da sociedade, cuidar, a partir do momento que está com você, você tem aquela obrigação moral e social, né? Então, assim, fatos que amigos, eu não sei, não vou entrar não é o caso, mas o caso foi desvendado e ontem, né, hoje já divulgou aí nas redes sociais, que eu gosto de tatear, eu gosto de seguir essas notícias assim, sabe? E aí ela indiciou, né, o indivíduo lá que estrupou ela e o Uber também entrou no pacote. O cara também entrou? Ele entrou no pacote, porque ele tinha o dever moral e social. Ele não poderia ter deixado ela ali, porque ela é considerável, até então, vulnerável, né? Caramba. Então foi abandono de incapaz, porque ela não tinha capacidade ali de, né, ou seja, ela não foi, eu acredito que ela não foi para lá, pro evento, que eu acho que todo mundo quer se divertir, sai o final de semana, tá com alguém conhecido, ela sentiu segurança, não sei se fez uso de drogas, outros, né, bebida alcoólica, e eu não sei, mas ela veio a ficar nessa situação até o momento que ele aceitou dentro do Uber, que, né, todo mundo viu, colocou aí, ela. Botou ela toda já desacordada do Uber. Ó. Também que amigos, hein? E o Uber chegou lá e tirou ela do carro. E jogou ela. Não jogou, né? Ele colocou ela na calçada, desacordada, e meteu o pé. Só que ele tentou, ele ficou 10 minutos, eu acho, tentando chamar as familiares, não sei o que, tal. Ela no chão, ele deixou ela no chão e foi embora. Aí passou o outro. Aí passou o meliante, viu. Aliás, passaram outras pessoas, viram ali desacordada jogada. Aí passou um outro meliante, viu ela desacordada, colocou ela no ombro, caminhou acho que 2 quilômetros, ficou a noite toda, 3 quilômetros, né?
Caminhou 3 quilômetros com ela nas costas. Levou ela para o matagal e violentou ela durante 4 horas seguidas. Meu Deus. E ela só acordou, né? Ela fala aí que, né, nossa solidariedade, né, com a família, nossos sentimentos, né? E que as meninas, né, aconselho saber realmente com quem você sai, se realmente a pessoa que está com você é seu amigo. No momento que você estiver vulnerável, a pessoa vai te ajudar. E ter cuidado, né? Aí o caso teve um desfecho, então, assim, estava muito bombando aí nas notícias. E hoje ela, né, acho que foi ontem à noite, ela falou que indiciou tanto o estrupador, né? E o Uber por abandono de incapaz. E aí a gente tem que vigiar, né? Com quem a gente anda. Então tá certo. Fica aí a dica da Tatiana. Tatiana, tem outra coisa. Viver sem violência é um direito de toda mulher, de Tatiana? Toda mulher, exatamente, galera. E, né, e fazendo aniversário 17 anos esse mês, né? A Lei Maria da Penha. Então, esse mês, falando sobre a saúde da mulher, nós vamos trazer a patrulha, né? Que elas vão vir aqui. Elas vão voltar novamente, Tatiana? Vão voltar dia 24. Que legal. Para poder fazer essa fiscalização, né, Marcelo? Para não chegar, né? Ou seja, o fato não virar notícia. Então, elas vão dar, né? Aí a dica, né? Igual a doutora tá dando aqui hoje. E elas vão vir com a viatura rosa? Com a viatura rosa. Eu andei na viatura, Você andou, Tatiana? Andei. Eu cheguei aqui de viatura rosa. Ah, é? Foi. Mas você não estava gemada no camburão, né, Tatiana? Não, gente, não é pra tanto, né, Marcelo? Ô, Tatiana, eu também gosto de uma zoação. Lá na cidade de Contagem tem uma viatura rosa, que ela é pilotada por 2 militares, aliás, por dois policiais femininas, e elas atendem esses casos de abuso sexual, importunação. E é uma viatura só das mulheres. Olha, que bacana. Muito legal. Eu não sabia disso. Não, então, dia 24 elas vão estar aqui. Dia 24. Quero agradecer lá o comando lá de Contagem, que agora é uma mulher no comando, né? Que bacana. E aí elas vão estar aqui com a gente falando sobre esse assunto e sobre a prevenção, né, doutora? Que eu acho que o ideal são todos nós, até nós, igual a gente falou, tem, né, o dever moral, social de prevenir e ajudar para que não chegue, né, a violência. E não, o fato não vire notícia e cai em Tatiaia, cai, né, nas redes aí. Verdade. Tatiana, outro dia eu estava passando de carro e tinha um jovem, ele encostou um senhor no muro, e estava ali dando a alusão que ele estava fazendo um assalto. Eu passei de carro e falei assim, cara, essa cena tá esquisita. Aí aquilo me integrou. Eu falei, cara, eu vou voltar lá. Aí eu falei assim, já voltei, já parei o carro, falei assim, abri o vidro e tal. Qual é, meu irmão, que tá pegando aí? Eu já ia para fora já para dar uma porrada no cara. Eu sou meio estourado. O cara, não, esse aqui é meu filho. Eu falei, tem certeza, senhor? Tá tudo certo mesmo? Não, tá tudo certo, esse aqui é meu filho. Ou seja, as pessoas que são de bem, elas não aguenta ver esse tipo de situação, né? Assim, um assalto, um abandono. A gente quer fazer alguma coisa. Por mais que você coloque sua vida em risco, mas você sempre quer ajudar os outros, né? Não tem jeito. Sim. Bom, então essa aí foi a bomba da semana. Solta aí, produção, a bomba da semana da Tatiana. Esse caso tão emblemático e falando aí sobre viver sem violência é um direito de todas as mulheres. Ô, produção, solta aí para mim, por favor, e em seguida já puxa aqui a cama para a doutora. O pulo do gato que as pessoas ficaram até agora para poder acompanhar, saber desse pulo do gato. Solta, produção. O pulo do gato dessa semana puxa para a doutora e a produção tá emocionada. Tá emocionada. Então, o pulo do gato em relação a você manter bons níveis de hormônios de forma natural, como o Marcelo me perguntou, parece um clichê, mas praticar atividade física, isso te ajuda a melhorar os níveis de testosterona, não só na mulher, mas também no homem, né? Mas você tem muito resultado, né? Quando a gente fala do público feminino. Uma boa noite de sono, alimentação rica em proteínas boas, né? Com uma quantidade de alimentos, né? Ricos em bons carboidratos, porque ele também é importante. Carboidrato é vida, né? Conseguir administrar o estresse, que é importantíssimo, né? E uma alimentação, como a gente falou aqui, pobre em industrializados. A gente
fala pobre industrializados porque a gente não consegue viver 100% sem eles, né? Então, esse é o pulo do gato. Não deixe de fazer atividade física. Parece até um clichê, mas o gerenciamento de uma boa qualidade de sono, atividade física e uma alimentação saudável vai contribuir não só para você melhorar os seus níveis de testosterona, mas também viver o mais longe possível. Olha. O mais importante é morrer jovem o mais longe possível. Hein, Olha, Marcelo? choque. Legal, né? É, doutora, porque a gente Chocou. tem um mito também que as pessoas acham que você entrou na academia é para estética, né? Não é saúde. assim. Obviamente que você vai ganhar nesse quesito, né? Quando você faz uma atividade física que seja uma caminhada, né? Isso, se for possível, diariamente, né? E manter bons hábitos saudáveis, isso quer dizer com pouco álcool, se puder eliminar o tabagismo, né, o cigarro, você ganha e muito na saúde e, como consequência, a estética, né? Porque quando você frequenta a academia, você muda a forma do seu corpo. E, consequentemente, você melhora a sua autoestima, né? Quem que não quer ficar magrinha, com baixo teor de gordura, com mais músculo do que gordura? E lembrando que isso vai muito além do que estética. Porque nós, mulheres, os homens também, vamos dizer assim, mas como a gente está falando de mulher, Sim. nós não fazemos poupança de músculo. Quando a gente está jovem, a gente não pensa que a gente vai envelhecer. Que vai né? precisar subir uma escada. Que a gente vai precisar subir uma escada, que a gente vai precisar carregar as levantar, compras. carregar Sim. as compras. Nem sempre a gente tem as pessoas do lado da gente, né? Tem muita população morando sozinha. Então, o que eu deixo a dica para vocês? Gente, façam poupança de músculo. É o músculo que protege o esqueleto, o osso, que diminui a chance de você desenvolver osteoporose. Então, façam poupança de músculo, que vocês não vão se arrepender. E vão prevenir muitas doenças e vão ganhar como bônus uma estética fantástica. Top, hein? Parabéns, doutora. Então, essa aí foi o nosso pulo do gato. Doutora, e só para complementar o que a senhora falou com relação aos exercícios na academia, eu sou um viciado em academia. Eu gosto, faz falta. Eu também sou, viu, Marcelo? E assim, os melhores exercícios, mulherada, fica a dica. Treine perna à vontade, agachamento principalmente, treino de glúteos, panturrilha e principalmente os quadríceps, que melhora muito o aumento aí da produção natural da testosterona. Homens, exatamente. quer ficar bonito, shapeado? Perna. O homem tem a tendência de malhar a parte superior. Exatamente. Né, e tal, aquelas Marcelo, só não magrinhas. fica rindo de mim, não, mas tem uns homens que ficam parecendo aquelas perninhas de galinha, né? Verdade. Fica mesmo, doutora. E assim, o que aumenta naturalmente é os exercícios de agachamento. Mulherada, Isso. abusem à Que vontade. aumenta o quê? O hormônio do... Na verdade, ele auxilia na produção, porque sim. assim, ele faz liberação de tantas outras substâncias que acaba ajudando aí na produção natural de testosterona. Exatamente. Sem contar que quando você faz exercício, você estimula o hormônio da alegria, né? Aí, Então, tem a grelina também, que é Grelina. muito importante, né? Essa não então, pode faltar. assim, Eu vou ter que entrar tudo no... isso, gente, e uma coisa bacana que eu vou falar aqui, que tem um estudo fantástico que está mostrando o papel da creatina para mulheres Excelente. com 50 a mais, melhorando a Excelente, memória, um monte Titi. de coisa. Isso já é um assunto para uma eu próxima acho que esse é conversa, mais né? do que o pulo do do gato. gato. Exatamente. Esse uso da creatina e assim, eu acho que é um dos suplementos mais top que tem a creatina. Eu estou É tomando, mesmo não excelente. malhando. Tatiana, vamos lá para os nossos instantes finais. 2 perguntas para a doutora responder. Não sei se é para ela, se é para mim. Lê aí, por favor. Da Bruna. Isso, a produção colocou na tela ali. Achou? Não, daqui a gente não consegue ler. Eu tô precisando de óculos também, doutor. Deixa eu ver. Eu não consigo ler. Eu já leio Deixa eu Deixa ver. eu ver aqui. É doutora
Quero saber quanto tempo dura o implante e é de 6 em 6 meses? Então, Troca? Nós temos 2 tipos de implante, né? Como eu falei. O absorvível, ele tem uma duração de 4 a 6 meses. E o cilástico, dependendo do tipo de hormônio, né? Que é um implante de longa duração, ele dura 12 meses. Então, aí, Bruna, a sua pergunta aí foi respondida. Nós vamos deixar as redes sociais do doutor, o telefone, porque aí vocês podem entrar em contato. Nós vamos marcar aqui com a doutora, já vamos aqui já alinhar com ela. A gente vai gastar muito, doutora. Nós nos conhecemos, foi praticamente no sábado, né? Exatamente, Tatiana, Marcelo. E assim, encontro pessoalmente, deu uma liga, entendeu? Eu achei que já tinha alinhado, né? Não, eu encontrei a doutora no sábado. Mas nada é por acaso, eu acredito. Eu também acredito. É por acaso. E sem dúvida, nós vamos gastar muito a doutora aqui. Eu não tive tempo de fuxicar a vida dela ainda. Olha para você ver, né? Eu também não fuxiquei a de Marcelo. Eu quero fuxicar, da Tatiana também. Eu perguntei, doutora, a senhora é casada? Sim, eu sou casada. E pelo sorriso, pela pele, bem casada. Sim, com certeza. O que a gente faz uma brincadeira aqui, pergunta se ela tá no tico-tico no fubá, se tá enrolada, encalhada. Porque o nosso Nutri aqui vive na pista, né? E não resolve nada. Não resolve nada. Não, eu já estou fora da pista. Há anos, né? Há alguns anos. Coincidentemente, casada com essa semana eu vou fazer 23 anos de casada. Olha só, a gente tem que falar isso, né? Porque hoje, cada vez mais, os casamentos estão durando cada vez menos. É verdade, então, doutora. é importante a gente falar, né, gente? A instituição família, ela tem que ser muito divulgada. E aproveitando, manda um importante. Beijo aí, um alô pro esposo, Peça a câmera aqui, doutora. Então, um beijo para ele, que está agora na academia, tá, Marcelo? Ele vai ver depois. Então, para ele ver depois. A gente faz um cortezinho e manda para ele lá. E eu vou completar... É 18? É 18 anos de casado também. Tá vendo, Marcelo? Então, assim... Olha como é que nós estamos empareados. Eu costumo dizer que a família é a célula mãe da sociedade. Exatamente. Na realidade, tudo parte do berço familiar. Os bons filhos, que naturalmente vão ser bons maridos, os bons profissionais, os bons patrões, os bons médicos, os bons agentes da sociedade, tudo parte da célula-mãe chamado família. E nós temos visto que, ultimamente, essa instituição chamada família, ela tem sido muito banalizada, tem sido assim, muito desacreditada, as pessoas não acreditam mais. Teve um amigo nosso que ele faz um trabalho muito bacana, que ele visita as escolas, orientando as jovens. Sim. E ele falando sobre esse amor, né, levando essa forma de vida. E a diretora da escola, não posso falar aqui o nome, ela falou, olha, nós não acreditamos mais nessa família de Doriana. Que é aquela família que a gente vê nos comerciais da Doriana. Hoje não tem mais nem comercial Doriana, né? Mas era da nossa época. Nem pode comer mais Doriana porque não faz bem pra saúde. Mas a diretora falou assim, olha, nós não acreditamos mais nesse modelo de família. Não existe mais esse modelo de família. E esse amigo ficou estarrecido com a colocação da diretora, que foi colocada ali para poder ensinar e tal, mas eles querem pregar aí esse... Pode meter o pau, Tatiana? Marcelo, pode melhor não. A produção não, falou eles vão pra gente derrubar meter nosso o canal. pau. Deixa pra lá. Derrubaram a minha live aqui, doutora. Que pena, Marcelo. Com mais de 15 mil acessos, a gente falou e meteu o pau, a senhora sabe o que eu tô falando, foram lá e derrubaram a minha live. Não é esse o assunto, a produção já me cortou ali, então tudo bem. Uso de estradiol na pele ajuda demais nas colorações, nos calorões e desânimo. Amor. Não sei o que é amor. Coloca o nome aí, amor. Coloca o nome? Não, assim, o nome da pessoa é amor. Eu não sei quem é. O nome da pessoa é amor. O amor. Melhora, né? Coloca o seu nome. Não, o nome é o nick da pessoa que é amor. Então, o amor, entendi. Coloca seu nome pra gente identificar. Ele falou que o uso do estradiol na pele me ajuda demais nos calorões e desânimo. Então, ela tá usando lá. E está melhorando. Na fase da menopausa, né? Lembrando o seguinte, Marcelo, que o hormônio da mulher é o estrogênio. Estrogênio. E sem ele, isso aí. A testosterona sozinha, isso é importante dizer, tá? A testosterona sozinha, ela não melhora a libido. Então, a mulher, ela tem que ter estrogênio em níveis adequados para você ter
uma qualidade de vida sexual, né? E de saúde também. Porque, como no homem o hormônio que prevalece é a testosterona, na mulher o hormônio que prevalece é o estradiol, que é o hormônio 100% feminino. Embora exista estrogênio em dose menor no homem também, e que também é importante, como todos os hormônios, né, que nós temos, que tem que ter um equilíbrio, né? Verdade. Bom, essa aí foi a nossa dica dessa noite. Vamos convidar a doutora para ela voltar outras vezes. O assunto é muito mais extenso. Assunto, né? E a gente vai depois entrar um pouco na parte da sensualidade, da sexualidade. Isso. Né? Sensual, a Tatiana já tá, né, Tatiana? Assim, comportada. Não tô sensual, não. Não, tá comportada, Tatiana. Não sensual, não. Eu estou elegante. Tá comportada. A palavra certa. Eu queria falar outra coisa. Entendi. Daqui a pouco o Alexandre me pega na saída ali. Bom, nós vamos falar muito sobre esse assunto na parte sexual, né? Eu costumo dizer que, igual eu falei ainda há pouco, que muitas pessoas erram por não saberem e muitos casamentos são desfeitos. O companheiro não consegue compreender a companheira, assim, ele não consegue perceber que aquela é uma fase que ela está passando. Ele não tem os dois não têm esse entendimento e muitos casamentos são desfeitos em função de uma simples consulta com a ginecologista. Ela se abrir, abre o coração, ela não se abre, ela é fechada. Existe até hoje um tabu em cima desse assunto. Ela não procura ajuda, vira dois irmãos dentro de casa, porque de repente não é nem o camarada, é a mulher, são fatores ali e o casamento é desfeito. Nós vamos falar muito sobre isso. De diálogo. Para finalizar a minha produção, eu tenho um conhecido de trabalho que a esposa dele começou a afastar dele. E aí ele chegou perto dela um certo tempo, depois de uns 2 meses, perguntou o que estava acontecendo. Aí ela falou que estava sentindo uma dor, e aí ele falou assim, então nós vamos ter que ir ao médico. Aí foi ao médico, descobriu um câncer no colo do útero, e aí veio até a óbito. Caramba, então, assim, falta de diálogo, né? Essa questão aí. Exatamente. Então, assim, tem que ter intimidade não só na parte sexual, mas, tipo assim, saber o que está acontecendo, conhecer o outro, né? Porque, olha só, para você ver, uma falta poderia ter, como fala, prevenido, né? Poderia ter feito um diagnóstico precoce, né? Porque a gente consegue, em 100%, prevenir o câncer de colo através dos exames de rastreamento, né? 100%? 100%. Ele falou, Marcelo, que ela não fez no último ano. Ela deixou de fazer. Então, assim, a gente, quem gosta da gente é a gente mesmo. Então, tem que cuidar, né, doutora? Tem que cuidar. E é importante que a mulher que procura um médico ginecologista, né, que eu costumo dizer que o médico ginecologista é mais que um confidente, né? Então tem que haver uma empatia de ambos os lados, de confiança, uma relação de via de mão dupla, de confiança, porque é aquele médico que vai participar de todas as fases da mulher, da adolescência, da parte da gravidez, né, da primeira relação sexual, do envelhecimento. Então, é um médico que participa de todas as etapas. Então, é muito importante que você tenha essa afinidade. Então, se você não está se sentindo confortável com o médico que você está visitando, está na hora de mudar, né? Porque tem que haver essa relação de confiança, né? E também da escuta, né? Do médico ter paciência e de escutar aquela pessoa que está te procurando. Porque, afinal de contas, quando a gente está precisando de ajuda, a gente precisa ser ouvido. E não é só tratar, eu falo o seguinte, que a gente tem que tratar não é só a doença. A gente tem que ter a sensibilidade de tratar o espírito, né? Porque está tudo junto. Sim, corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente. Então, quando você trata uma alma que está ali sofrida, doente, você consegue bons resultados, né? Inclusive em doenças, né? Então, isso é muito importante. Você ter empatia, você gostar daquele médico, você estabelecer uma relação de confiança, né? É meio que um pacto, sabe, Marcelo? Então, é muito importante essa relação, né? Para você ter equilíbrio, não só na sua vida, mas também no seu relacionamento. Porque ninguém mais
indicado para ajudar numa vida conjugal que está de fora, com problemas, inclusive, sexuais, do que o seu médico que está ali, Verdade. que pode receber todo aquele problema, todo aquele medo, toda aquela vergonha, né? Porque falar em sexualidade, às vezes, é um tabu muito grande para algumas mulheres, principalmente com aquelas mães que não tocavam nesse assunto, Sim. né? Então, é muito importante que exista essa conexão, para que você consiga ajudar aquela pessoa que nos procura. Maravilha. Essas foram as palavras da doutora Cátia Avelar. É isso mesmo? Avelã. Avelã. Eu sabia que eu ia errar, Jana. Todo mundo, Acontece, viu, doutor? eu não acerto um nome e as pessoas estão me martirizando. O meu ele já não fala há muito tempo, então eu deixo pra lá. Tem uma amiga nossa que veio aqui, é pra cortar? Então tá bom, a produção... Então tá bom, a produção pediu pra cortar. E chegou alguém ali, ó. Olá, Olha lá. Esse é o É o Eduardo. esposo. Eduardo. Ah, o É o Eduardo tá dono ali. do coração da doutora. Tá vendo? É isso mesmo. Por isso que ela se emocionou aqui, Eduardo. Os olhos Brilharam mais. Ela Tá falou assim de uma vendo, forma Marcelo? doce, de uma forma carinhosa. Galera, vão deixando aí o seu like, se inscrevam no canal, compartilhe. Isso aqui não é clichê de YouTube, não. Não. É para ajudar a gente a levar essa Aqui informação. não é fake news, né? Não é fake news, não. É verdadeiro. E reiterando aqui o nosso compromisso de só trazer pessoas, gente boa. A doutora está aqui para reiterar aí esse nosso compromisso. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Pode deixar suas considerações finais. A câmera da senhora é essa aqui. E, como diz o outro, deixa aí um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro papagaio. Isso, para todo mundo, né? Marcelo, eu queria agradecer a você e a Tatiana por estar aqui essa noite tão agradável, né? Tendo a oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é transmitir informação, não só para o público feminino. E eu já estou aí trabalhando com mulheres há mais de 20 anos, né? Não vou falar muito, né? Porque senão daqui a pouco eles vão achar que eu estou jurássica. Mas eu queria agradecer e lembrar vocês, para aquelas pessoas que estão jovens e principalmente para aquelas que estão aí no caminho dos 50 mais, não deixem de poupar e de produzir músculos. Isso é muito importante, Verdade. não só para a saúde, mas também para a longevidade. E procurar sempre cuidar de você. Nós, mulheres, quem são os homens sem as mulheres, né? Concordo. Nós é que geramos os homens. Os homens é tudo atrapalhado. Nós que geramos os homens, hein, Marcelo? Verdade. Então, para você cuidar, você tem que estar bem consigo mesma, tem que cuidar de você, Verdade. né? Então, dando uma boa noite aí para todos e agradecendo essas duas pessoas muito simpáticas que eu conheci aqui, que começou numa conversa informal e que de repente eu vim parar aqui. Vai E virar uma como amizade diz o Marcelo, extraordinária. falou assim: nossa, mas é muita coincidência. Aí eu falei: não, estava escrito. É verdade. Verdade. Nada é por acaso. Mactube, né, Marcelo? Tipo isso aí. Produção, coloca, por favor, aí a rede social da nossa doutora. Tem aí? Coloca aí, por favor. A produção vai providenciar. Quem quiser entrar em contato aí com a doutora, dá uma fuxicada lá no Instagram dela, tá aparecendo aí. @Cátia_Avelan. Então procurem lá. Vão lá, deixa suas dúvidas. Perguntas, né? Contato para ir na clínica da senhora. Maravilha. Tatiana, e aí, Tatiana? Marcelo, agradecer mais uma vez, né, por estar participando aqui, a doutora, pela oportunidade de ter deixado nos conhecê-la pessoalmente. Show. Que foi uma coisa assim muito imediato, né? Mas, como diz a senhora, estava escrito. Eu assim também creio que nada é por acaso. Agradecer a nossa produção, que é a Nota 1000, né? Os nossos convidados estão lá atrás. Obrigado por ter vindo.
A pessoal de casa, um beijo, um abraço. A nossa Karen, internauta número Mirim, né? Tatiana, anos. ela me procurou domingo, Tatiana. Sério? Pra ir lá me dar um abraço. Um abraço, Karen, internauta Mirim. Isso. A menininha de 6 aninhos que não dorme enquanto a Saindo da Crise não a termina. Olha, que bacana. Ela tá nos ouvindo agora e domingo ela vai lá me abraçar. Um abraço pra Karen, pra minha mãe e pra todos que estiveram conosco. Deixe seu like, segue nosso canal e até a próxima. Maravilha. A Bruna Mello, parabéns pelo tema, doutora Cate, você é maravilhosa. Show! Olha, que show, hein? Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram do nosso programa. E antes de nós encerrarmos aqui, eu tenho uma frase peculiar, eu queria compartilhar com a senhora essa frase e queria que a senhora levasse essa frase. Coloca aí, por favor, produção. A frase é o seguinte: mudou a visão, mudou a condição. Então, quando a pessoa muda a visão, ela muda a condição interna. Vamos repetir essa frase em coro? Vamos. Antes de a gente ter... um dia eu vou falar para vocês como que eu tirei essa foto maravilhosa. Faço ideia. Vamos repetir em coro? Coloca aí, Bora produção. lá. Mudou a visão, mudou a condição. Até a próxima.